o sentido da vida e o niilismo. Todos nós sabemos como a vida funciona. Um dia nascemos, um dia morremos. O que acontece entre esses dois momentos, mais ou menos entendemos. Mas o que veio antes de nós e o que virá depois, permanece um mistério absoluto. E é justamente por isso que é tão difícil responder à pergunta: qual é o sentido de estarmos aqui? Se não sabemos de onde viemos, como podemos saber por que estamos aqui? E se não sabemos para onde vamos, como podemos afirmar que nossas ações têm algum significado real? Essa incerteza sobre o passado e o futuro da humanidade nos persegue desde que nos tornamos conscientes. Como espécie, nunca conseguimos responder objetivamente à pergunta: qual é o sentido da vida? Mas ao longo da história, buscamos refúgio em ideologias e religiões que aliviam, ao menos um pouco, a ansiedade dessa dúvida. Para muitas religiões, um Deus criou o universo e colocou todos nós nele. O que fazemos aqui definirá como passaremos a eternidade. Para outros, o sentido da vida está no amor, nos laços que criamos com amigos, família e pessoas queridas. Há ainda quem diga que a própria existência da vida já é razão suficiente para vivê-la. Mas para os niilistas, a vida não tem significado. Ações, emoções, alegrias ou sofrimentos. Tudo isso é irrelevante. O niilismo é, em sua essência, a crença no nada. E em algum momento da vida, quase todos nós já fomos tocados por pensamentos niilistas. Essa sensação de vazio, de falta de propósito, como se não tivéssemos valor algum. Geralmente acontece quando começamos a questionar as crenças que herdamos, mas ainda não encontramos algo novo em que acreditar. É uma fase de transição, onde estamos formando nossa própria visão de mundo. E quase sempre tudo começa com uma pergunta simples: por quê? Uma palavra curta, mas capaz de abalar todas as nossas certezas. Se você parar para se perguntar por que acredita no que acredita, inevitavelmente chegará a um ponto onde não há mais resposta, e ali encontra-se o nada. O niilismo parte dessa constatação: não existe porquê. Não há uma resposta última, apenas o vazio. Como disse Alan Watts, a vida nada mais é do que uma viagem da maternidade ao crematório. O próprio nome já explica. Niilismo vem do latim nihil, nada, e ismo, ideologia. É a ideologia do nada. Mas é preciso cuidado. Niilismo não é pessimismo. O pessimista acredita no pior, acha que o mal sempre vence. O niilista, por outro lado, simplesmente não acredita em nada, nem em bem, nem em mal. Para ele, o mundo apenas existe. Foram os humanos que criaram conceitos como moralidade, bem e mal. O otimista vê o copo meio cheio, o pessimista vê o copo meio vazio. O niilista diz: jogue o copo fora, tanto faz. Existem várias formas de niilismo. O político, que defende destruir toda a ordem social e religiosa, o ético, que rejeita valores morais absolutos, e o mais conhecido, o existencial, que afirma que a vida simplesmente não tem valor ou propósito. E aqui surge o dilema: se nada tem sentido, então até o próprio niilismo se contradiz, porque acreditar em nada já é acreditar em alguma coisa. Nietzsche, talvez o filósofo mais associado ao niilismo, via nele tanto um perigo quanto uma oportunidade. Para ele, o niilismo destruiria civilizações, tradições e crenças, mas também abriria espaço para criarmos novos valores, uma nova moralidade. Afinal, derrubar uma velha casa não deveria nos deixar sem teto, mas sim dar espaço para construirmos uma melhor. Hoje, olhando para o mundo e para as redes sociais, podemos ver sinais de um surto de niilismo. Religiões já não têm mais o mesmo poder de definir o que é certo ou errado. Velhas tradições são questionadas e destruídas. Cada pessoa segue seu próprio caminho, criando suas próprias regras. E a grande pergunta permanece: por que não? William Shakespeare descreveu a vida assim: a vida é apenas uma sombra ambulante. Um pobre ator que se agita durante sua hora no palco,
e depois não é mais ouvido. Uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, mas sem significar nada. Mas talvez haja uma saída. Se a vida realmente não tem sentido, isso pode ser libertador, porque significa que podemos escolher dar o nosso próprio significado a ela. Não importa se o copo está meio cheio ou meio vazio. Podemos simplesmente beber direto da fonte, até nos satisfazermos. No fim das contas, talvez a própria vida já seja razão suficiente para viver.